Será que Jesus nasceu realmente no dia 25 de dezembro? Parece que não. Mas então por que é que nós celebramos o Natal de Jesus no dia 25 de dezembro? Eu vou contar essa história. Mas é um pouco dramática. Mas é muito bonita e é interessante a gente saber bem certinho por que é que celebramos o Natal no dia 25 de dezembro. Porque tem gente querendo diminuir o papel da igreja, acusando de que a igreja celebra o Natal no dia 25 de dezembro para combater ou para dizer que é uma festa pagã em homenagem ao Deus Sol romano, ou para combater essa festa. Na verdade, não é bem assim. É uma história um pouco mais complicada. Nós não sabemos que dia que nasceu Jesus. Sabemos que nasceu no ano 5 a.C., antes da nossa era, no ano 5, pelo seguinte. O monge que fez o nosso calendário, ele errou. E foi muito ridicularizada também a estrela de Belém, falando que é mitologia, é coisa sem sentido. Na verdade, não. Um grande físico de Cambridge, Dr. Colin, ele provou, nos anos 90, para o mundo todo, que existiu a estrela de Belém. Era um cometa e que ficou 70 dias visível na região da Palestina rumo a Belém. Ele fica muito emocionado e diz que Deus programou tudo isso. Sabemos então que Jesus nasceu no ano 5 a.C., mas o dia que ele nasceu, eu não tenho a mínima ideia de que mês que é. Mas provavelmente não foi em dezembro, porque vejam bem, no Evangelho de Lucas diz que os pastores estavam por ali ao ar livre cuidando das suas ovelhas. Mas vejam bem, no mês de dezembro é muito frio e muita chuva, então provavelmente eles não estariam ao ar livre. A família de Nazaré não teria que viajar por censo nessa época. Imagina, era muito frio e chovia demais. O mês que ele poderia ter nascido seria qualquer um menos em dezembro. O tempo começa a melhorar a partir de março, abril, no comecinho de maio. Aí o tempo já está bom por dar para viajarem e também para os pastores colocarem as ovelhas para pastar. Mas isso é o de menos. Por não saber o dia que Jesus nasceu, então não tinha uma data certa para celebrar essa festa. Mas uma vez, teve um tempo aí, que a igreja foi obrigada a decidir o dia do Natal. Porque aconteceu algo terrível, muito triste na igreja. Surgiu um sacerdote de nome Ário. Lá pelo ano 315, ele começou a contar uma coisa que tirou a paz dos cristãos. Ele era muito estudioso, ele era eloquente, ele sabia conversar, ele sabia cativar todo mundo e começou a ensinar que Jesus não era Deus. Ele dizia que Jesus se tornou Deus depois, que Deus deu esse título de Deus para ele, porque Deus o criou para ajudar a salvar a humanidade. E que Jesus se tornou Deus, mas não nasceu Deus. Que por ter morrido na cruz, ajudado Deus no projeto da salvação, ele se torna esse Deus. Mas que Jesus não era Deus realmente. Foi um problemão. Discussão para todo lado. Imperador, bispos, sacerdotes, o povo. Geravam discussões, debates. Um dizia Jesus é Deus, outro Jesus não é Deus. Foi tanta confusão, dividiu os cristãos, que São Jerônimo, que traduziu a Bíblia para o latim, a imagem dele, São Jerônimo chega a dizer o seguinte, que o mundo tornou-se ariano. E para resolver esse problema,
a igreja decidiu fazer um concílio. O famoso primeiro concílio que teve universal, o concílio de Nicéia, que aconteceu na cidade de Nicéia, que fica ali quase de frente a Constantinopla, que era a capital do império. Neste concílio ficou decidido, reuniu os bispos do mundo inteiro, cerca de 300 bispos mais ou menos, ou mais um pouco, decidiram que Jesus é Deus. É por isso que em algumas missas a gente reza aquele credo mais comprido, né? Fala Deus de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Esse é o credo que foi feito nesse concílio, provando que Jesus, decidindo que Jesus sempre foi Deus, que nasceu Deus. Então o concílio decidiu que Ário estava errado e foi destituído de seus cargos, né? O pessoal que concordava com Ário. Acontece que, passando ainda alguns anos depois deste concílio, em alguns lugares você não achava um bispo que concordasse com o que foi decidido no concílio de Nicéia. Tamanha foi a ruptura, tamanha foi a horrível heresia de Ário, o arianismo. Você que estuda a história da igreja, você que gosta de teologia, é muito importante saber disso. Essa foi cruel, muito cruel. Passando muito tempo ainda existia essa discussão. Então o Papa Júlio I resolveu fazer uma festa do nascimento do menino Deus para combater essa ideia e para que o povo fosse entendendo devagar que Jesus é Deus, a doutrina oficial da igreja. Mas ninguém sabia o dia. Os romanos, eles celebravam a festa ao Deus Sol romano, ao Sol invicto. Eles celebravam no dia 25 de dezembro. Aí os cristãos pensavam o seguinte: vamos celebrar essa festa no dia 25 de dezembro também, porque o sol maior da nossa vida é Jesus Cristo, e não o Deus Sol romano. Mas por que era celebrado o dia 25 de dezembro o dia do Sol invicto, o Sol invencível? Pelo seguinte: porque no hemisfério norte o inverno é em dezembro. Quando está chegando dezembro, fim do ano, começa a fazer um frio danado, e as noites são muito longas, e os dias muito curtos. E o povo, principalmente o povo daquela época, que eles tinham muito medo das coisas, eles acreditavam em tudo que era coisa, tinham muitas divindades, muitos deuses, acreditavam em quase tudo que se falava. Qualquer divindade que era colocado ali, eles começavam a adorar. Eles tinham muito medo de perder o Deus Sol. Eles tinham medo que o sol fosse vencido pelas trevas, porque as noites começavam a ser mais longas e os dias muito frios, muito curtos. Eles pensavam: o sol está esfriando, o sol está morrendo, está acabando. É uma grande catástrofe, vai ser terrível. Nós vamos morrer de frio, nós vamos viver nessas trevas. E o povo, com aquela mentalidade antiga, tinha muito medo disso. E por causa disso, eles achavam que as trevas iam vencer o sol, principalmente no dia 21 de dezembro, que é o dia mais curto do ano, que tem a noite mais longa. Parece, na mentalidade daquela gente, que as trevas teriam vencido o sol. O sol tinha chegado ao seu final, tinha sido aniquilado. E eles tinham muito medo. Era um dia terrível. Mas no outro dia, no dia 22, daí no dia 23, as noites começavam a ficar mais curtas. Aí eles pensavam: não, o sol venceu. No dia 23 também, no dia 24. Assim, no dia 25, que tinha se estabilizado, eles realizavam a festa em homenagem ao Sol invencível, ao Sol invictus, em latim.
O sol venceu. Venceu as trevas, venceu o inferno, venceu o poder da morte. Mas para quem é cristão, o sol verdadeiro, o verdadeiro Deus, o sol maior que ilumina a vida deles, de quem é cristão, é Jesus Cristo. Porque eles liam na Bíblia, por exemplo, no Apocalipse, né, que fala da cidade que não precisa mais da luz do sol, porque Jesus é o sol. Para o cristão, o sol verdadeiro é Jesus Cristo. Então, decidiram que o dia para celebrar a festa do Deus Menino seria 25 de dezembro. Nem tanto, gente, para fazer frente à festa pagã em homenagem ao Sol, Invictus. Mas por causa de Ário, por causa do arianismo, que veio querer tirar Jesus Cristo do centro, colocar Jesus Cristo por escanteio, dizer que ele não era Deus, e contra a doutrina oficial da igreja. É muito bom a gente saber disso tudo, e eu quero que todo mundo saiba se defender. Que quando vier alguém, esses pseudos intelectuais, algum pessoal que não sabe nada, que acham que sabe tudo, algumas religiões aí que vêm dizer que a Igreja Católica tem uma festa pagã, aí vocês vão responder o seguinte, que o imperador, só em 535, 200 anos depois do Concílio de Nicéia, é que o imperador definiu o dia 25 de dezembro como o Natal. 200 anos depois do Concílio de Nicéia, mais de 150 anos depois que a igreja celebrou o primeiro Natal, é que o imperador colocou a festa de Natal oficialmente no Império. Veja bem que a igreja é que celebrou antes e definiu antes. Primeiro em Roma, depois foi para o Egito, foi para a França, para o mundo todo. Uma coisa que eu quero deixar bem claro é que não interessa o dia que Jesus nasceu. O que interessa para nós, e isso que eu quero que fique de mensagem, é que o poder da morte, as trevas, nunca vão vencer Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é o sol maior que ilumina nossas vidas e que o poder das trevas nunca irá vencê-lo. Ele é o vencedor. Que esse Jesus, o sol maior, o Deus da nossa vida, ilumine a vida e a mente de cada um e cada uma de vocês. Até mais.